tudo e todos que nos deem essa licença para que nós tenhamos essa tarde de estudo juntamente com eles, obedecendo, agradecendo, sendo muito grata a esse chamado, a esta permissão que nos é dada de estarmos aqui hoje. E como nada é por acaso, então com certeza nós estarmos aqui, cada um de nós, também não é por acaso. Tem um grande significado de estarmos aqui. E hoje, então, o que nos traz aqui? O que nos traz aqui é o amor, a dor ou o amor. Mas, com certeza, é o amor por nós mesmos, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a Jesus, o amor a tudo que nos rodeia, o amor às situações, à vida que levamos, o amor à fé, o amor à gratidão, é o amor divino, o amor que cura, o amor que equilibra, que harmoniza. E sabemos que o que nos cura é o amor. E que enquanto nós estivermos sentindo dor, é porque tem algo ainda de nós nos perdoarmos e liberar o amor divino, não a conta-gotas, mas sim aumentar a dose. Se estamos doando, vamos dizer, 1 tonelada de amor está sendo pouco, vamos aumentar para 2, para 3, quem sabe triplicar. Com isso, esse amor cura. Esse amor nos deixa melhor, nos deixa bem, tira a confusão da nossa cabeça, desfaz as nuvens escuras que criam ao redor de nós, principalmente da nossa cabeça, através, sendo ou melhor, quando temos a conexão com os pensamentos negativos, com os pensamentos confusos, com os pensamentos repetitivos, com a tristeza, com a preocupação, com o medo, principalmente com o medo, a insegurança, enfim, medos que nos é colocado em nossa mente desde que nascemos. Medo das pessoas, medo das situações, medo que é perigoso, medo que não podemos saber tal coisa, medo que não podemos falar com estranhos, medo de bicho-papão, medo que nos colocam em nossas mentes desde que a gente nasce. E quando saímos para a vida, que seja para o colégio, o mesmo se repete. Novamente alguém se encarrega de colocar o medo de tomar água gelada porque dói a garganta, o medo de pôr o pé no chão porque dá infecção na bexiga. Enfim, quanto medo, quanta crença que tentam colocar para nós. E crescemos ouvindo isso. Até que então passamos a acreditar. E passamos a cocriar uma realidade ruim, aonde sofremos porque não aprendemos a educar a nossa mente, a educar, a escolher os nossos pensamentos. E isso que nós aqui da casa, a gente aprendeu que a gente controla os pensamentos. E qual é o mantra que diz? Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos. E controlamos os pensamentos? Ou deixamos que aflore o medo de ficar sozinho, sozinha, o medo de ficar doente, o medo de ficar quieto e as pessoas nos humilharem, o medo de responder e as pessoas também ofender, magoar as pessoas, o medo das pessoas nos magoarem, o medo o tempo todo, o
o medo de ficar sozinho, o medo de errar para não ser criticado. Quanto medo carregamos conosco. Mas nós fizemos o quê? Controlamos os nossos pensamentos. E qual é o mantra? Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos. E quando não conseguimos contornar a situação, qual mantra devemos usar? Qual mantra devemos usar quando não conseguimos contornar a situação? Ninguém sabe? Tá tudo bem. Eu liberto e deixo ir. Está tudo bem. Vamos lá. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E aí não conseguimos sentir que está tudo bem, porque dissemos não está tudo bem assim tão desanimado, né? Que nem nos convenceu. Imagina, não convenceu nem a parede que fará a nós, né? Então, aí qual é o outro que nós vamos dizer? Eu me aceito e me aprovo. Eu me amo, me aceito e me aprovo. Eu me amo, me aceito e me aprovo. Quantas vezes devemos dizer? Começamos a dizer 3 vezes, mas se não conseguimos, dizemos 7. Se não conseguimos, dizemos 21. Se não conseguimos, dizemos 108 vezes, um terço. Pegamos um terço e começamos a dizer. Mas vamos que fizemos tudo isso e ainda não melhorou. E aí? Eu Entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Aí fizemos esse mantra várias vezes, mas ainda de vez em quando foi embora. Aquele mal-estar, aquele pensamento foi embora. Mas de vez em quando ele volta. E aí, qual mantra usaremos? Eu estou sempre bem. Ou eu liberto e deixo ir. Eu liberto e deixo ir. Eu liberto e deixo ir. E eu aceito Toda cura que vier até a mim. Eu aceito toda cura que vier até a mim. Eu aceito toda cura que vier até a mim. Sempre que nós falarmos palavras de mantras, de oração, ou palavras para a nossa melhora, a nossa cura, ou nossa conversa com nós mesmos ou com Deus, nós devemos sempre ter o mesmo cuidado que temos quando falamos com um amigo, com uma pessoa amiga, olhando nos olhos, né? Pelo WhatsApp, às vezes a gente arrisca e dá uma escorregadinha, assim, dá umas palavras mais fortes, né? Daí põe uma carinha para disfarçar, né? Mas olho a olho não dá para fazer isso. Aí nós temos que falar com a pessoa, cuidar as palavras, cuidar o significado das palavras que falamos. Então devemos usar sempre palavras doces, palavras leves. Está sendo muito recomendado isso na casa, que a gente tenha a doçura nas palavras, né? Que a gente aprenda a silenciar a nossa mente. E hoje, até de manhã, saiu uma escrita aqui que diz assim:
Se incomodou, leva para casa, pois lhe pertence. Lhe magoou, reflita. E não seja magoável, pois a mágoa só faz mal a quem sente, intoxicando o seu ser, né? Então, essa parte é aquela parte em que vem para nós refletir. Quando nós ouvimos alguma coisa e esse ouvir nos incomodou, nos magoou, nos ofendeu, nos sentimos humilhados, devemos de filtrar isto, refletir e levar para casa para selecionar a tecla no pensamento. E não ficar fritando na mágoa. Se nós ficar ali com a mágoa, porque me magoou, porque fulano quis me magoar, porque conseguiu, porque isso, porque aquilo, quem se intoxica somos nós. A pessoa já nem lembra mais. Mas nós, além de carregar a mágoa, aquilo que cria toxinas em nós, que altera o resultado do nosso sangue, que altera os exames se nós fosse fazer, está em nós devido àquela mágoa. A pessoa que nós pensa que nos magoou, ela não sente nada. Ela já esqueceu. Ela desabafou, falou e deu. E era necessário que ela falasse, porque se me machucou, é algo que está em mim, que precisa eu tratar, trabalhar, controlando os meus pensamentos, né? Tudo que nos magoa é porque tem em nós alguma memória, seja dessa vida ou de vidas passadas, que precisa ser tratado em nós. E na casa espírita temos várias formas de tratar, através do passe, da desobsessão, de uma meditação, de uma terapia. Quantas coisas temos que pode nos auxiliar e trazer essa cura, curar essa mágoa, não deixar, fazer com que a gente eduque a nossa mente, porque a gente ainda não consegue educar a nossa mente. Nós acreditamos, ouvimos tantas coisas boas, mas enquanto está tudo bem, na hora em que qualquer coisa saiu da rotina, nós já esquece e já passamos a repetir aquilo que nós ouvia de nosso pai, de nossa mãe, e que não serve mais para nós. Eu, por exemplo, me criei ouvindo da minha mãe: eu não levo desaforo para casa. Ela dizia isso. E um dia, minha mãe, que eu amo muito, ela teve glaucoma. Ela perdeu a visão de uma vista. E eu fui estudar o porquê que ela teve o glaucoma. E o glaucoma é para quem diz: eu não perdoo. Eu não perdoo. E aí eu lembrei do que ela me dizia: eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. E ela vivia dizendo aquilo. E eu me criei ouvindo isso. E quando eu fui ler o que causava o glaucoma, qual era a emoção que fazia isso, e fora todas as cirurgias que ela fez nos olhos, que era para a pessoa que diz: eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu tive um espanto. E naquele momento eu vi que eu tinha que mudar meu pensamento e ser eu, e não levar à risca aquilo que era uma crença que eu me criei ouvindo. Então todos nós, a gente aprende, e eu sou grata, sou muito grata à minha mãe, só que eu entendi que se eu fizesse igual a ela, eu também ia ter o glaucoma, e daí eu ia dizer que era hereditário? Não é hereditário. Ia ser porque eu estava repetindo o mesmo gesto dela, repetindo a mesma crença. Logo eu ia ter a mesma coisa que ela. E tem outra situação na família que também ocorreu, de irmãos dela que tiveram glaucoma, de perder a visão. Então,
eles também não levam desaforo para casa. Então são coisas assim que a gente aprende muito com as emoções, educando a nossa mente, aceitando as pessoas, aceitando as coisas, aceitando os pontos de vista diferentes do nosso, respeitando cada ponto de vista. Cada um tem uma forma de ver as coisas. Mas quando a gente vê que a pessoa, que às vezes ela impõe tanto o seu ponto de vista e ela tem complicações e a gente vai estudar sobre isso e a gente vê que era só uma mudancinha que podia ter ocorrido ali, a gente se surpreende e vê o quanto a gente pode ser flexível, o quanto a gente pode mudar os pensamentos, o quanto podemos deixar abrir esta consciência. Pois Deus nos criou para nós sermos saudáveis. Porque o que Ele quer de nós? Ele não quer que nós chegue aqui e fique só lamuriando dor, doença, se queixando e não produzindo. Estagnado no tempo. Quantas vidas teremos de voltar aqui se não aproveitarmos essa? Quantos estão na fila para reencarnar e vir para cá e não conseguem? Porque as filas são enormes. E daí nós estamos aqui numa reencarnação de tantos anos, tantas oportunidades, tantas chances, digamos, tantas trocas de missão. E daí nós resolvemos de ficar dentro do nosso caramujo, estagnado ali, não fazer nada de bem, de útil, que contribua para a nossa elevação, nosso crescimento espiritual ou daqueles que estão ao nosso redor. Deus quer de nós o crescimento espiritual. Ele quer de nós que nós faça e não que nós se encolha. Quando nós começarmos a repetir o gesto de querer ficar só encolhido, não é Deus que está comandando nós. Não é Deus. Ah, mas e se eu estiver doente? Sim, aquela doença lá é para que reflitamos. É um tempo para que nós reflitamos, mas não é para nós ficar ali como, né? Ai, como é bom estar doente. Ai, como é bom estar assim. Não, não é para isso que Deus quer. Ele não nos criou para isso. Ele nos criou para que nós sejamos saudáveis. E vou chegar lá onde todo mundo já está pensando aqui, né? Sobre nós temos muitas sensibilidades em nós, no nosso corpo físico. Se nós aprendermos e levarmos a sério o silenciar a mente para valer, o sentir a calmaria de uma música, a escutar silenciosamente o barulho das águas e entrar naquela paz que aquele barulho das águas trazem, o barulho da natureza, usar a doçura nas palavras, ouvir as pessoas com doçura, com leveza, falar com as pessoas calmamente, orar em paz, orar com calma, com confiança, tomando atenção a cada palavra, falando com o nosso eu amorosamente, dando atenção para nós, nos dando um presentinho para nós mesmos, um agradinho, que não é um presente material, mas um agradinho para nós mesmos, dando atenção, nos dando um abraço, nos fazendo um chá, nós parar na frente de uma flor, pedir licença para a Mãe Natureza, sentir o perfume de uma rosa, tranquilamente, 5 minutos, faz isso e sobra tempo, de graça, não precisa pagar nada. É uma terapia que nos cura, que nos melhora, nos acalma. A essência, o perfume das flores, admirar uma folha verde com o seu brilho,
admirar um bichinho, a capacidade que um bichinho tem para amar, para dar amor, o esforço que um bichinho faz para nos escutar e nos entender, e até se esforça muitas vezes até para nos responder. Nós é que não entende. Se nós olharmos com amor divino, paciência, para uma criança, o quanto ela tem energia conectada conosco, uma criança que está próximo de nós, que nos rodeia, o quanto a energia de uma criança é curativa. Se nós pararmos para nos sentir, olhar para nós com carinho e amor, olhar para uma árvore, olhar para uma pedra, admirar, ver a água correr num rio sem nós querer segurar o rio, deixar o rio ir. Quantos sinais, quantos motivos temos, quantas razões temos para buscar essa paz e agradecer. Trazemos a paz para o nosso ser, sem pagar nada, sem pagar. Mas não, nós insiste em viver num barulho dentro de nós, controlando as pessoas, querendo saber o que fizeram, deixaram de fazer ou vão fazer, aconteceu, não aconteceu. Nós queremos controlar as pessoas porque não sabemos viver em paz. Nós não sabemos viver em paz. Nós queremos mudar as pessoas porque não aceitamos como elas são. Nós queremos muitas vezes, inconscientemente, criar uma doença para ganhar atenção e colo das pessoas. Para poder dizer, olha como ela cuida de mim. Ou ele. Isso é muito normal nos casais, mãe e filho, pai e filho, namorado, namorada, um jeito de chamar a atenção. E a gente vê isso também nos bichinhos. Mas os bichinhos, olha a evolução dos bichinhos e olham para nós, com toda essa inteligência, toda essa sabedoria, e quando nós estamos nessa energia de carência, nessa energia de necessito disso, de peço aquilo, ai porque eu vou ter saúde, ai porque eu vou melhorar, mas eu já estou melhor, eu vou melhorar, eu já estou melhor. E quando eu acreditei nisso, eu já estou curada. Mas todo dia eu vou ter que repetir para mim, isso é falta de educar. É um hábito, a falta de hábito de controlar a mente. É quando nós deixamos a mente nos controlar. Porque a mente tem as crenças das quais eu falei. Que eu não devo levar desaforo para casa. Que eu não devo, que eu não sou um cachorro para ficar jogado. Que eu tenho que me sentir a coitada do mundo, a vítima. Que o mundo me deve, que o meu filho, que eu um dia limpei a bunda dele, ele tem que me retribuir. E quanta coisa que a mente tem como crença e traz essa crença e deixa com que nós repita isso, até nós acreditar que é assim. Mas quando nós pegamos o controle desta mente, não é assim que funciona. A sabedoria divina age em nós quando nós controlar esses pensamentos.
quando nós controlar e se libertar destas crenças. Ninguém é vítima. E nunca devemos dizer para um filho que eu te limpei, eu fiz isso por você, pois nós não fizemos mais do que cumprir a nossa missão. Como um filho para um pai, todos têm uma missão que deve ser feita com amor e dedicação, mas não por obrigação, por apego, por carência ou porque é obrigado a fazer. Tudo que nós for fazer obrigado, sem amor, sem doação, não tem resultado como caridade, não soma como missão. A missão, a caridade, ela só tem valor quando feita com amor, com doação, com dedicação. Tirar o tempo para aquilo e se sentir bem com isso. Sentir o amor dentro de si ao fazer a caridade. Sentir o amor dentro da gente ao cuidar de um filho e nunca vir jogar para um filho, eu te fiz isso. E vice-versa. Fazer a caridade é que a mão direita faça, a esquerda faça, a direita não precisa saber. Ninguém precisa saber do bem que eu sinto, do amor que eu sinto quando eu faço o bem para alguém, que seria a caridade. Essa caridade deverá ser feita sempre com humildade e não uma caridade feita por obrigação que se torna uma humilhação, que se torna uma missão, uma situação pesada que não se resolve, ela não traz resultado de caridade. Ela não conta como missão. Só vai contar como missão quando é feito com amor. Isso é a caridade. E precisamos da caridade. Fora da caridade não há salvação. Nós temos de fazer a caridade. Mas não porque somos obrigados. Nós devemos fazer porque nós nos sentimos bem. É do nosso ser fazer isto. Seja para um pai, seja para uma mãe, seja para um filho, seja para uma pessoa idosa, seja para um bichinho, seja para quem estiver necessitando. E aí entra também quem são seus pais, quem são seus irmãos. Porque caridade feita também só para a família não é caridade. Não é caridade. Se torna obrigação. Nem sempre o que é feito em família é por amor. Porque é família, né? Tem que fazer, porque senão vão dizer o quê, então tem que fazer. A caridade, ela deve ser feita quando há necessidade, independente de quem seja. Sem escolher quem é, sem julgar, sem criticar. E se é para se fazer a caridade julgando, saiba que ela não tem valor. O julgamento e a crítica não ajuda ninguém. E quando vamos fazer também a caridade, devemos cuidar muito o que falamos para quem estamos caridando. Muitas vezes começam a dizer: não precisa nem estar doente, você não é capaz, tu não vai conseguir. Isso não é elevar uma pessoa. Você faz a caridade com a mão e com a outra, você desfaz a caridade. Porque a caridade é também ouvir, tentar elevar a pessoa, tentar levantar a pessoa para cima, encorajar a pessoa,
para pôr de pé. Como falei antes, Deus quer que nós seja pessoa que faz e não pessoa que se acomoda dentro do caramujo. E mais, aos 90 anos, seria o tempo de nós começar a evangelizar. E o que acontece aos 90 anos com as pessoas? Onde é que elas estão, a maioria, quando elas chegam aos 90 anos? Elas não lutam por si mesmas. A maioria das pessoas se gostam muito, se amam, se espiritualizam, mas no dia que está chovendo muito e está muito frio, não precisa ir se espiritualizar. Não precisa ir à casa espírita. Está marcado para mim hoje, mas eu já dei uma melhoradinha e também já está... Hoje está chovendo, está frio, hoje nem vou. E eu que vos falo, tinha um pensamento comigo que ninguém escapa dessa missão. De trabalhar sua espiritualidade. De vir à casa espírita e trabalhar a sua parte espiritual. De se doar. Eu sempre pensei que pensei que ninguém escapa disso, que quem não fazer isso vai sentir a falta depois. Mas por outro lado, e às vezes certas circunstâncias, parecia me fazer entender que se eu fizer a caridade ali fora, eu não preciso estar dentro de uma casa espírita. E hoje, essa madrugada, eu acordei e estava ouvindo um vídeo onde o palestrante dizia: não adianta você fugir de uma casa espírita agora. Você vai fugir agora. Mas você vai voltar e você vai ter que trabalhar numa casa espírita. Você vai ter que trabalhar o seu espírito e o seu lado espiritual. E eu pensei, poxa, eu achava que isso era uma ideia minha. Porque vem as informações, né? E aí do que eu entendo, dificilmente nós escape disso. Dificilmente. Mas estando conectado a uma casa espírita também para estudos, mediunidade todo mundo tem. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. E quem vai a uma casa espírita para atendimento e também para um grupo de estudos, ela ganha aprendizes, né? Ela ganha aprendizes, ela ganha protetora, ela ganha mentor, enfim. E quando ela dorme, quando ela tem pensamentos bons, ela também começa a trabalhar espiritualmente. Assim como eu, por exemplo, que vos falo. Por que eu fui procurar uma casa espírita? Porque quando eu dormia, eu tinha vários sonhos onde eu ajudava as pessoas. E eu acordava com aquelas ideias na minha mente, mas, porém, eu sofrendo muito, né? Com muitas dores, com muitos mal-estar e tal. E aí eu comecei a entender que eu teria de ajudar as pessoas. E que quando eu comecei a ajudar as pessoas, não foi assim um estalar de dedos. Mas que com o decorrer do tempo, isso começou a ficar mais leve para mim. Mas eu tinha um lado de quando eu não ia ajudar as pessoas e que eu era muito queixosa e briguenta, à noite eu ia fazer isso também. Que eu fui há muito tempo. E eu tomei muito medicamento também, para dormir, medicamento para... E que cada vez mais eu me sentia mais mal. Porque não era para isso. Era a minha parte espiritual que precisava de uma atenção mais forte de minha parte, né? E aí então foi quando eu comecei a me dedicar a trabalhar a parte espiritual.
E foi aonde eu comecei a me sentir melhor. E hoje, para mim, sem chance fora de uma casa espírita. Sem chance. O eu vou, ou me levo. O eu vou, ou me levo. Porque a minha missão, eu tenho que continuar na minha missão. E todos nós temos uma missão. Todos nós temos. Então, nós estamos aqui hoje, né, falando tudo isso para bem de que nós abra consciências que nos favoreçam, que favoreçam não só para nós, mas também para quem nos rodeia. Pois quando nós melhora, tudo melhora ao nosso redor. Então, quando a sua cura é a minha cura, a sua alegria é a minha alegria, a sua felicidade é a minha felicidade, isso faz com que eu me sinta com grande incentivo, digamos, com muita gratidão, de querer estar melhor, para que todos os que me rodeiam também se sintam melhor. E qual que é mesmo o mantra? Eu sou saudável, amável e feliz. Eu sou saudável, amável e feliz. Eu sou saudável, amável e feliz. Eu tenho uma família saudável, amável e feliz. Eu tenho uma família saudável, amável e feliz. Eu tenho uma família saudável, amável e feliz. Esses mantras, eles foram criados exatamente também por entender que muitas vezes nós sabemos só pedir, reclamar, até mesmo da própria família, reclamar da saúde. E que quando nós faz isso, nós tem também grandes desconfortos físicos, porque não sabemos agradecer, porque ainda não aceitamos que nós somos saudáveis, amáveis e felizes. E que quando nós aceita isso, nós tem sim mais saúde, mais amor no coração e a gente é sim mais feliz. E por aqui vai, né? Então, a gente consegue a sentir, a ouvir, a entender, cada um com a sua verdade, cada um com o seu ponto de vista. Essa reflexão da qual nos faz com que nós libere em nós, né? Para que a sabedoria tome posse de nós, a sabedoria divina, para que nós consiga controlar a nossa mente e não ser controlado por ela. Porque a paz acalma o meu coração, a paz acalma o seu coração, a paz esteja com você. A paz acalma o meu coração, a paz acalma o seu coração, a paz esteja com você. Que assim seja, assim é e assim será. Que saibamos amar a tudo e a todos em todos os momentos. Que o amor se multiplique independente da dimensão. Que saibamos amar a tudo e a todos em todos os momentos.
Que o amor se multiplique independente da dimensão. Que saibamos amar a tudo e a todos em todos os momentos. Que o amor se multiplique independente da dimensão. Que assim